A aula particular Minha Perfeita, ela vem de 5 passos. E o primeiro passo não é a aula. Ele não começa na aula. O primeiro passo, tá? É você fazer uma análise do seu cliente e o escopo do projeto. O que é isso, Felipe? O que é uma análise de cliente e escopo do projeto? Gente, você tem que saber que cliente é esse. Quando ele te liga, quando ele te manda um direct lá no Instagram, quando ele te manda um e-mail, quando ele te manda uma mensagem lá no seu WhatsApp, quando ele entra em contato, né, com você, você tem que entender o que ele está precisando. Então é muito importante que você ouça. Esse primeiro momento é de ouvir. Ouça o que ele te pediu, o que ele comentou, as suas necessidades. Todos os detalhes são importantes. Você tem que anotar tudo. É muito importante você ouvir o seu cliente, parar o que você está fazendo. Ou então, se for Zap, né, você já pode ter textos prontos que você só vai copiar e colar. E são as perguntas objetivas do que ele está precisando. Exemplo, vamos falar só do curso, né, de cálculo aqui, porque eu estou focando no curso de cálculo, né? O nosso canal foca no curso de cálculo. Então, né, meu cliente falou o seguinte: eu estou fazendo, né, cálculo, estou estudando cálculo, estou com dificuldade em cálculo, a minha prova é semana que vem. Então ele me falou que está com dificuldade em cálculo, que a prova dele é semana que vem. O que eu preciso? Eu preciso saber qual é a matéria, qual é o livro, qual é a apostila, quais são os exercícios, aonde ele está, se ele já fez alguma prova, se ele não fez alguma prova, quais são as datas das próximas provas, está tudo marcado, que universidade é. Eu preciso ter informações. Se eu não faço uma análise desse meu cliente, eu não tenho ideia de quem é esse meu cliente e nem como eu posso ajudá-lo. Porque senão eu vou ser um explicador. E eu não quero ser um explicador. Eu quero ser um cara de elite, um profissional de elite, que dá aula lá para o cliente e resolve o problema dele. E ele vai indicar para outras pessoas, eu vou fazer um escopo de projeto. Gente, uma aula particular nunca é uma aula só. Você tem que aprender a vender. Não é uma aula só. É o que o seu cliente precisa em todos os momentos dele. Ou seja, quantas aulas ele vai precisar? A prova semana que vem, ok, eu tenho lugar na minha agenda para atender esse cliente, para dar 1, 2, 3, 4, 5 aulas antes dessa prova, porque eu tenho que ter um escopo montado do que ele precisa com base no que ele vai me dar. E não é só essa informação que eu vou pedir, é o seu maior objetivo. O maior objetivo dele pode ser, né, passar no curso, pode ser essa prova agora, pode ser, né, um concurso público, pode ser um acompanhamento de maior, né, longo prazo, ou pode ser só um aprofundamento. Ele pode ser um cliente que já estudou, né, cálculo, está sem estudar cálculo há muitos anos e agora ele está querendo voltar para estudar cálculo, então ele quer pegar uma base de novo, porque ele vai fazer mestrado, porque ele vai fazer, né, doutorado, enfim, porque ele vai fazer qualquer coisa que utilize cálculo. Cálculo é base para tudo. Então, você precisa, tá, ver qual é o objetivo que ele tem e saber a data de tudo. Se ele vai fazer um concurso, qual é a data desse concurso, qual é o dia e hora desse concurso, qual é para quê, qual é o salário, tudo. As informações são relevantes. Você vai ter uma base de dados logo depois disso, que quando o aluno falar, eu vou fazer o concurso do IME, você já sabe a data do concurso do IME porque você está fazendo anúncio para as pessoas que querem fazer IME. Então você já sabe as datas. Então, certas informações você já tem, você já vai conhecer os alunos lá da FRJ, o aluno da UERJ, o aluno lá da UFP da vida. Enfim, de qualquer lugar do Brasil, você já vai mais ou menos entender isso, você já vai estar dando aula, então você já tem informação. Mas é importante você pesquisar tudo, isso começa antes da aula. Você não está dando aula ainda. Você está buscando informação para você montar um projeto para ele. Que projeto é esse, Felipe? É o projeto do acompanhamento que você vai fazer com ele. Você não pode simplesmente ir lá e, dar uma aula. Não, não. Você tem que acompanhar o seu aluno. Passo a passo, acompanhar o seu aluno todos os passos. É extremamente importante que você acompanhe o seu aluno. Extremamente importante que você acompanhe ele todos os passos, tá, gente? O que mais? Qual é a lista que ele está usando? Qual é o livro que ele está usando? O que ele está usando? É importantíssimo você saber tudo isso para você entender qual é o problema dele, qual é o bloqueio dele. E aí vem o segredo, tá? Quais são os exercícios que ele tem dificuldade? Tudo isso está na conversa antes de você dar a aula. Tudo isso antecipadamente. Que exercício ele está tendo dificuldade? Você está tendo dificuldade em quê?
Ah, não, eu estou metendo mais dificuldade em limite. Ah, não, estou tendo mais dificuldade em derivada. Ah, não, estou tendo mais dificuldade em integral. Não, estou tendo dificuldade em tudo, em aplicações de derivada, em aplicações de integral. Eu estou tendo dificuldade em aplicação de limite, o que é contínua, eu não entendi. Então você vai identificar isso para ele. O aluno, às vezes, está completamente perdido. Ele não tem ideia do que ele está tendo dificuldade. Então o que você vai fazer? Você vai enviar exercícios que você selecionou para ele. Isso já está previamente selecionado. Você já tem 3 exercícios de limite para enviar, 3 exercícios de derivada para enviar. Porque você é o AIS, você é o matemático que dá aula de cálculo, você é o AIS da matemática que dá aula de cálculo. Então você vai pegar esses exercícios de limite, derivada e integral, já vai ter selecionado aplicações. Você já vai ter uma lista com 15, 20 exercícios que você vai enviar 3 para o aluno para ver qual é o nível dele. Isso é antes de você dar a aula. Pô, dá uma olhada nesses exercícios aqui. São mais ou menos esses que você está com dificuldade, você sabe fazer um. Ah, não, primeiro é o seu, segundo eu não sei, o terceiro eu sei. Então você já está indo para a aula, antes de chegar na aula, isso tudo é antes de chegar na aula. Você já está indo para a aula preparado. Ah, estou entendendo qual o problema dele aqui e ali. Porque aí você vai construir uma aula matadora. A sua aula tem que ser matadora. Tem que ser aquela aula que você venha e arrebente, porque o aluno fica impressionado, ele sai da aula, uau! A sua aula tem que ter o efeito uau. Sem o efeito uau, a sua aula não vai funcionar. E eu vou falar um pouquinho sobre o efeito uau no passo 2. Bom, a sua aula vai ser orientada aqui. O que é uma aula orientada aqui, Felipe? Bom, a sua aula é orientada a desafio com resultado, ou seja, é uma prova, é um concurso, é algo que é muito perto, está muito perto. Você sabe que a aula particular acontece, às vezes, nas vésperas de uma prova. O aluno deixa para o final para pedir. A gente é brasileiro. Deixa para o final. Isso acontece, tá? E às vezes até que tem que ter uma taxa extra. Saca isso que eu vou falar, hein? Às vezes tem que ter uma taxa extra porque você vai dar aula fora do seu horário normal. Gente, não é normal dar aula domingo à noite. Não é normal dar aula sábado à noite. Não é normal. Se o aluno está precisando que é uma aula no horário diferenciado, ele paga por isso. Entenda isso. Você não é obrigado a estar disponível na sexta-feira, 11 horas da noite, para dar uma aula. Isso não existe. Isso não existe. Se ele quer, ok, então tem um custo. Ele paga e você dá. É simples assim, tudo funciona assim, e aí você vai saber o seu tempo. Porque você está perdendo tempo com a sua família, né? Você está perdendo tempo seu, de lazer. Você não pode deixar de cobrar por isso. Senão, é um explicadorzinho que vem a hora que eu quero, que faz o que eu quero. Entendeu? Não, você é um profissional que dá aula particular. Acabou, é a sua profissão, é o que você faz. É o teu ganha-pão, é uma renda extra, não é? Isso não é problema dele. Isso é a sua profissão, o que você faz. A sua postura tem que ser assim, senão você não cobra. Senão é R$ 10 a hora. Isso não existe. Aula particular é R$ 100 em diante. Senão você é um explicador. E não é isso que você é. E não é isso que eu vou te formar para ser. E não é isso que a gente quer aqui. Beleza. Então a sua aula é orientada a conteúdo ou a sua aula é orientada a aprofundamento da matéria? São coisas distintas e são formas de trabalhar a aula diferentes. Então tudo isso você já tem que saber de antemão. Então tudo isso é o passo 1. Antes da aula. Não começou a aula ainda. O planejamento do projeto. Com base nas informações que o aluno te deu, você vai imaginar com a sua expertise, que no início é zero. No início é zero. A gente não tem essa ideia mesmo. A gente não tem. Mas você vai imaginar com a sua expertise o que você pode fazer, o quanto você pode, quantas aulas vão ser necessárias para esse aluno alcançar o objetivo. E você vai fazer um projeto com várias aulas para ele alcançar o resultado que você imagina com base no que ele te forneceu ainda agora. Então é um pré-projeto. E você já vai começar a pôr a mão na massa. Olha só, eu acho que ele vai precisar de umas 8 horas, a prova é dia tal, então eu vou combinar aula no dia tal, hora tal, tal. Você está escrevendo tudo isso num projeto. Quem escreve isso, gente, é você. Não é o aluno que pauta a sua agenda. É você que pauta ele. Ele é que precisa e você está negociando o valor.
É claro que a agenda é negociável, você não é intransigente, você quer cliente também. Eu entendo que a gente tem que pagar os boletos, mas é importante que você crie um planejamento com base no que ele te dá de horário. Quais são os seus melhores horários? Beleza. Você vai lá e você coloca a sua hora. Faz o seu planejamento. Acho que você vai precisar de 6 horas, acho que você vai precisar de 8 horas, e a gente já fala sobre hora de novo. Valores e forma de pagamento. Gente, como é que você é um professor online de cálculo, em particular, e não dá uma forma de pagamento para o seu aluno? Ele paga como? É 50% antes? É depois? Você vai dar um desconto porque é um projeto de 10 horas? Você não vai dar desconto? Como vai ser esse pagamento? Você parcela? Você aceita cartão? Você tem maquininha? Você não tem maquininha? Posso ter maquininha? Posso ter uma MEI de aula particular e ter maquininha? E aí botar tudo nessa maquininha? E aí fica muito mais fácil para mim, porque eu posso até parcelar em 10 vezes para quem está mais precisando de um parcelamento. Enfim, aula particular é um produto premium. Aula particular você não vai dar para qualquer pessoa. Aula particular você vai dar para as pessoas que podem pagar. É um produto caro. Tem que ter uma forma de pagamento. Eu já dei aula particular que custava mais do que um iPhone, gente. Todo projeto de aula eram 20 aulas, custava mais do que um celular. Mais do que um celular. Entenda isso. Precisa ter uma forma de pagamento. Precisa estar claro para a pessoa que tem um custo X mil reais. E, gente, para muita gente que vai te chamar, que vai te contratar, esse valor de 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil, 10 mil é nada. É barato. Acredite no que eu estou te falando. Vai na minha que você vai se dar muito bem.